quem fala é Augusto Gomes, mas você pode me chamar de apenas Guto. Está começando mais uma edição do nosso podcast Pedra de Esquina. And now I will explain to you about the power of the king. Traduzindo, eu vou falar para você sobre o poder do rei, the power of the king. Se você está ouvindo esse episódio em mais ou menos maio de 2025, você pegou a referência e sabe do que eu vou falar. Se você está ouvindo depois disso, eu vou contextualizar aqui para você. Recentemente viralizou as pregações, as falas de um rapaz, um adolescente, que estão chamando de mini pastor ou algo nesse sentido. Eu vou falar um garoto que está pregando. E o que acontece? Durante as pregações dele, ele faz algumas coisas e fala principalmente algumas coisas que chamaram a atenção das pessoas de dentro e de fora da bolha cristã, né? Como a gente fala, ele viralizou, então ele estourou a bolha. Acabou indo para todos os portais de humor, de piada, de notícia, cristão, enfim. E como tudo que viraliza na internet, isso gerou muita discussão. Muitas pessoas estão apontando ele, criticando a forma como ele apresenta, né, o evangelho, como ele se comporta, como ele performa diante dos palcos, dos púlpitos. Muitas pessoas estão defendendo ele, falando que ele na verdade tem um chamado que está sendo mal interpretado, que ainda falta um pouco mais de maturidade ministerial, algo nesse sentido. E eu não quero trazer mais uma opinião sobre um assunto que está todo mundo falando. Eu quero fazer uma análise desse discurso dele, principalmente do que está por trás, do antes, do depois, e como que isso, esse recorte que acabou acontecendo com ele, que eu também não vou trazer nome, não vou divulgar ele porque não vem ao caso, mas eu quero entender como que isso afeta o cristianismo e como que isso é importante de a gente entender, além das falas, além do que é engraçado, do que viraliza, do que as pessoas tiram sarro, o que está realmente por trás do que está acontecendo. Então vamos lá. O que chamou a atenção nesses vídeos dele que viralizou é que na verdade já é uma criança, um adolescente pregando, né, falando de algo sério, que é a religião, e tendo essa oportunidade para discursar diante de várias pessoas, diante de públicos grandes. Isso já chama atenção, porque é uma pessoa jovem. E o que ele faz, e o que ele fala, como ele se comporta nessa performance de ser como se fosse um mini pastor, um mini pregadorzinho, isso também já gera muita curiosidade, porque as pessoas acabam comparando com aquilo que já é satirizado, né, das igrejas, principalmente essas igrejas mais neopentecostais, que tem uma performance muito bem definida, assim, muito característica. Mas principalmente o que viraliza dele são as falas dele dentro daquilo que a gente chama na igreja de línguas estranhas. O que são as línguas estranhas? São manifestações espirituais, né? É um tipo de dom que começa lá em Atos dos Apóstolos na Bíblia, e as igrejas pentecostais acabaram desenvolvendo ainda até os dias de hoje. E com a internet, né, divulgando tudo que acontece na vida das pessoas, inclusive na vida das instituições, acaba divulgando também esses momentos de culto, que são esses momentos em que as pessoas têm essa manifestação desse dom, que é o dom de línguas. E aí, dentro dessas línguas que ele fala de uma forma que as pessoas dizem que é forçado, que ele está fazendo graça. E em uma desses momentos, ele usa algumas expressões, algumas palavras em inglês. Então aí as pessoas já entendem, né, do inglês, as palavras que ele usa mais ou menos naquele contexto, e isso viralizou muito. E aqui a gente já tem o primeiro ponto, que as línguas estranhas, elas não são um idioma, assim como o português, o inglês, o espanhol, o coreano. Na verdade, ela é espiritual, ela é sobrenatural, é como se fosse a língua dos anjos. Então, quando ele traz o inglês para dentro desse contexto, dessas línguas dos anjos, isso realmente é algo que não faz sentido. E como desencaixa, desentoa do contexto, as pessoas acabaram não respeitando, né? E qual é a minha opinião sobre tudo isso? Eu não acho que deveria ter viralizado, eu não acho engraçado tudo o que aconteceu, porque
A religião, ela é algo muito sério. Independente da religião, independente dos ritos que as pessoas praticam, independente daquilo que a gente entenda ou não. Eu acho que é muito sério, a gente tem que ter esse respeito, sabe? Mesmo que possa parecer, soar engraçado, e até mesmo quem pratica, quem está lá dentro desse rito religioso, encare isso de uma forma mais leve, eu acho que não tem como a gente separar a seriedade do que é o religioso. E esse tópico das línguas estranhas, isso já não é um consenso dentro das próprias igrejas, porque é uma manifestação de dons que alguns grupos entendem que é algo que ainda é presente, que ainda é uma manifestação real que pode acontecer nos nossos dias, e outros não entendem. Então já é polêmico para o próprio povo da igreja. E aí imagina quando isso sai de dentro do contexto da igreja e vai para pessoas que não entendem, que nunca foram cristãs, que nunca frequentaram uma religião cristã, ou que não têm respeito pela religião, né? Como que isso já vai ser mal interpretado? E aí a gente tem uma outra situação aqui que é o lugar de fala. Porque quem está fazendo isso é uma pessoa que está no contexto, a pessoa que está tendo a oportunidade de falar, de pregar, e está fazendo isso, gravando e divulgando na internet. Então, digamos que assim, ele pode falar sobre isso, pode fazer dessa forma porque ele é do meio. Mas eu não entendo dessa forma também. Porque mesmo que tu tenha consciência daquilo que tu está fazendo ou falando, tu tem que pensar do lado de fora. Tem que te colocar no lugar das pessoas que vão ter acesso àquilo que tu está publicando. E como que elas vão entender isso? Então, acho que deve haver um filtro daquilo que é divulgado, daquilo que é compartilhado, porque quando está dentro do próprio culto, tudo faz sentido naquele contexto do culto. Quando sai de dentro do ambiente da igreja, tudo se torna diferente. Então, a gente precisa ter muito cuidado sobre isso. Eu não posso falar sobre a intenção dele, sobre aquilo que ele está pensando, está sentindo, se aquilo é de fato verídico. As pessoas estão dando a opinião delas. Muitos dizem que ele está fazendo uma piada, uma chacota, umas apontam isso como algo errado, né? Que realmente entendem que é algo sério, algo que mereça respeito e acham que ele está desrespeitando. Outras acham que é realmente dessa forma, que as pessoas fazem isso assim, e aí segue a vida. E como no Brasil não tem limite para o humor, é algo aí que ainda é discutido, mas que parece que o brasileiro, no geral, assim, não tem esse senso de limite, tanto que a gente faz meme de absolutamente tudo. Guerra mundial, pandemia, acidentes, qualquer situação política que fuja do normal, do comum, mesmo assim é feito memes à torta e à direito, porque o brasileiro é muito criativo e o tempo todo o Brasil parece que produz conteúdo, produz assunto para se falar. Então, nesse sentido, o Brasil está sempre falando sobre tudo e a maioria das vezes falando de forma séria, através dos portais, através dos canais, produtores de conteúdo que fazem isso de forma séria e também falando isso da forma popular, que é com os memes. Especificamente sobre esse garoto, né, que viralizou, o que que eu entendo analisando assim a performance dele? Que realmente ele tem um interesse de ficar conhecido, de gerar engajamento em cima daquilo que ele faz. Por quê? Porque a partir do momento em que uma coisa que tu faz viraliza e tu insiste naquilo ou implementa de outras formas para que continue gerando assunto, então teu objetivo é gerar esse assunto, né? Então, o que que eu entendo? Que o objetivo dele é esse e está conseguindo alcançar. Se isso é proveitoso para o evangelho, se isso vai trazer uma propagação para aquilo que ele está pregando, falando, isso eu já não sei. Eu acredito que não. Mas o objetivo dele é esse. E o que acontece, infelizmente, eu falo isso porque eu sou cristão, né? Infelizmente, muitas pessoas elas têm se perdido assim no propósito de falar, de viver, porque a religião, como eu falei no começo, é algo muito sério. E as pessoas às vezes se perdem nisso e usam desses espaços, desses lugares, até mesmo dos dons que elas têm, como a música, a pregação, ou esses outros dons assim de profecia, revelação, coisas assim mais específicas, usam disso para se promover pessoalmente, né? E aí, muitas das vezes, Deus, Cristo,
a palavra em si, né, que essa palavra de salvação, de esperança que vai levar para as outras pessoas, isso acaba ficando em segundo plano, porque o que fica em evidência é a pessoa, é o nome do indivíduo que está lá falando, sendo usado. E em muitos casos a pessoa é como se tirasse Deus do palco e subisse lá como um palhaço fazendo a sua performance para chamar atenção. É basicamente isso, porque nesse caso a gente percebe que existe essa preocupação em aparecer, independente de que forma vai ser, porque fala, faz, gesticula de formas que parece que não tem preocupação, parece que é de uma maneira inconsequente, independente do que vão achar, tá lá fazendo. E aí eu concordo com o que algumas pessoas falam, né, em relação à imaturidade, que talvez não fosse o objetivo principal, mas acaba se tornando. E eu não sei se lá na frente ele e outras pessoas que fazem algo desse tipo vão se arrepender das coisas que fazem, vão olhar para trás e tentar recuperar a sua imagem, o seu nome, e talvez não, talvez vão continuar nisso, engajando cada vez mais para se tornar uma uma celebridade nesse nicho. E quando eu falo de imaturidade, eu não estou falando exatamente por ser um adolescente, porque muitas pessoas às vezes são adultas e agem dessa mesma forma. É muito comum, a gente conhece no Brasil pessoas que se apropriam do discurso religioso desse espaço para se promover. Inclusive as pessoas nem têm uma base cristã, nem vêm disso, às vezes realmente se apropriam de uma oportunidade, como por exemplo a gente viu no cenário político. Muitas pessoas viram que dá certo associar um discurso conservador, cristão, ao cenário político e juntam isso como um lugar de oportunidade. E aí pode ser adulto, jovem, criança, muitas pessoas fazem isso. E não é porque é criança que é adolescente que existe uma imaturidade. Eu conheço mesmo várias pessoas que são desde crianças, desde adolescentes, pessoas que pregam o evangelho, pessoas que cantam, que ministram, que fazem de forma séria e responsável aquilo que entendem que Deus chamou eles para fazer. Inclusive, eu conheço um rapaz aqui de Belém do Pará, que ele começou a pregar criança, com 4, 5 anos. Eu lembro que na época eu era um pouquinho mais velho que ele, mas também era criança e via ele falando com eloquência, lendo, explicando. Hoje em dia ele já é um jovem, já está na universidade, estudando e continua aquilo que ele começou há muitos anos atrás. E ele tem respeito, tem respaldo. E o que acontece? As pessoas elas não entendem que existe uma importância de preservar o seu nome. E quando a gente fala em nome de Deus, aí se torna mais sério ainda, aí que a gente deveria ter mais preocupação, porque além do nosso nome, da nossa imagem que estaria aparecendo, tem o nome e a imagem que a gente está carregando, que é de Deus. E quando eu trouxe esse título, esse tema para o episódio, que é The Power of the King, que é o poder do rei, é justamente para que a gente entenda quem é Deus. É como se fosse uma continuação do episódio Deus Gosta de Café, porque muitas das vezes as pessoas não entendem quem é Deus, falam em nome dele, agem em nome dele, mas não sabem exatamente o que estão fazendo. Porque Deus, ele, pelo que a gente pega da Bíblia, que é a mesma Bíblia que essas pessoas usam para pregar, para falar, Deus ele é muito sério. Ele é o criador, o governante de tudo, né, do universo. E muitas das vezes as pessoas tratam ele como se fosse uma pessoa somente amável, bom, até mesmo meio besta, assim, que releva qualquer coisas que fazem em nome dele, como se ele não se importasse com o que falam, fazem. E eu acredito que não é dessa forma. Deus ele tem muito zelo pelas coisas dele. Então, mesmo que a pessoa não se importe com o que vão pensar, vão achar dela, qual a imagem dela que vai ficar, eu acho que deve haver pelo menos essa preocupação de como que Deus vai ficar em toda essa situação. Como que o nome dele vai ser visto, se ele vai ser ridicularizado ou se vai ser somente eu. Porque nesse momento as coisas passam a se tornar mais sérias. Eu acredito nisso, né? Que Deus, ele, como eu falei no episódio lá, que Deus gosta de café, eu falo que Deus ele é o Pai. Então, a partir do momento em que
ele trata a gente como filho, lida de uma forma pessoal, de uma forma próxima, isso não tira dele quem ele é, porque ele não pode mudar. A imagem dele ela tem que ser preservada porque ele é imutável. A gente vê muitas pessoas que começam de uma forma, terminam de outra, que são de um jeito, depois mudam. Como, por exemplo, vou trazer aqui o Neymar, que muita gente chama, né, Menino Ney. Um cara que começou como um menino prodígio, muito talentoso, foi considerado o melhor jogador do país, é o sucessor do Pelé. Um cara que realmente, desde novinho, teve muito respeito, muita admiração. E ao longo do tempo da carreira dele, daquilo que ele foi fazendo na vida pessoal dele, ele foi perdendo um pouco dessa credibilidade, tanto como jogador quanto o respeito dele como pessoa, pelas coisas que ele fazia nos relacionamentos dele, a infidelidade, até mesmo que falam, né, eu não acompanho futebol, mas falam que ele força em campo, que ele se joga, que ele faz drama. Então tudo isso foi fazendo com que hoje o nome dele não seja mais associado àquele cara que era um dos melhores do mundo. Ele muitas das vezes é associado como um cara que é infiel, um cara que jogou a carreira no lixo, um cara que, apesar de ser muito rico, mas não tem aquela moral que ele já teve. E é muito difícil dele conseguir recuperar essa imagem. E isso as pessoas fazem estando dentro de um ministério, estando dentro de uma carreira. Só que Deus ele não vai acontecer isso com ele. Porque Deus ele não muda, independente do que as pessoas fazem em nome dele, ele não está nesse lugar de vulnerabilidade. Deus ele vai ser sempre santo, sempre respeitado. E isso ele merece ser visto dessa forma. Então eu acho muito sério quando as pessoas agem ignorando a santidade, a soberania, a grandeza de Deus. É como se realmente esquecessem the power of the king, esquecessem o poder do rei, esquecessem de quem eles estão falando, de quem estão criando meme, de quem eles estão ridicularizando. Eu não falo só do público que está fazendo piada, né, com essas coisas, que para mim é muito sério. Eu falo também das pessoas como esse jovem pregador aí, que está fazendo isso de forma inconsequente, sem se preocupar como que isso vai afetar o próprio evangelho. Porque a igreja no Brasil, ela tem crescido muito, isso é fato. A gente percebe a quantidade de novas igrejas, novos templos que têm se abrido, as pessoas têm aproveitado oportunidades, ferramentas para propagar esse evangelho, mas em muitos casos o evangelho tem crescido de maneira desordenada. As pessoas elas não têm um compromisso em respaldar aquilo que elas estão falando, em buscar a Deus para falar em nome dele. E a gente percebe que isso vai refletir nessas coisas que viralizam. Pessoas em situação que não são honrosas. Mas o que a gente nunca deve esquecer é que ele é the King of the Kings, the Lord of the Lords, e que todo o poder sempre vai estar diante dele. Hoje, sempre e amém.